Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Não sei que horas vocês estarão assistindo esse vídeo, mas que peço a minha oração é sempre que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos aqui estar lendo alguns versículos da Bíblia. E vou começar aqui por Salmo 55, onde diz assim: Davi queixa-se da malícia dos seus inimigos, persevera em oração e lança a sua carga sobre o Senhor. E ele diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atente-me e ouve-me, lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim iniquidade, e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me encobriu. Pelo que disse: quem me dera asas como de pomba, voaria e voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Então aqui o salmista, ele, como eu disse aqui no título, ele começa, ele se queixa da malícia dos seus inimigos, ele persevera em oração e ele lança a sua carga sobre o Senhor. Muitas vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, nós nos sentimos carregando realmente uma carga, um fardo pesado. E a nossa tendência é querer fugir. E quando eu falo aqui de lutas e dificuldades, aliás, eu estou sempre falando isso, é porque são guerras interiores, lutas espirituais, são lutas que a gente passa muitas vezes na nossa mente. E não só na nossa mente, pode ser dentro de casa, pode ser algo assim que outras pessoas também veem, alguma situação com filho ou com algum parente. Qualquer coisa do tipo, mas principalmente quando nós vivemos uma guerra interior, uma guerra que está dentro do nosso emocional, a nossa tendência é querer fugir, a nossa tendência é querer, nosso desejo é esse aqui mesmo de Davi, voar, sabe? Às vezes eu mesmo estou passando por alguma situação que eu falo, meu Deus, se eu pudesse eu sairia correndo, se eu pudesse eu criava asas e eu iria para longe procurar um lugar onde eu pudesse respirar, ficar tranquila, porque aquilo é tão angustiante que parece que tira o nosso ar, parece que está nos sufocando. E aqui o salmista, Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele fala que o coração dele está dorido dentro dele, terrores de morte caíram sobre ele. Ele fala que temor e tremor sobrevêm sobre ele, e o horror cobriu ele. Então ele está se sentindo muito aflito, ele está se sentindo muito angustiado, ele está se sentindo carregando realmente uma carga, um fardo pesado. Mas ele deseja fugir, voar para longe, apressar-se a escapar da fúria do vento e da tempestade. Então ele deseja ter asas como de pomba, voar e estar no deserto. Porque a luta dele é tão grande, muitas vezes a gente está passando por luta que a gente diz, não, eu estou no deserto. Mas nesse momento aqui, a guerra que Davi estava vivendo, a luta ali que ele estava passando, era tão grande que ele queria ir para o deserto e não fugir do deserto. Porque ele queria sentir um lugar de calma, ele queria se sentir bem, ele queria estar em um lugar onde nada perturbasse, nada tirasse a paz dele, nada mexesse com ele. Então ele queria estar sozinho, ele sentiu essa vontade, esse desejo de estar no deserto. O que é o contrário, que muitas vezes a gente se sente tão sozinho, a gente se sente tão no deserto que a gente quer sair do deserto. Mas nesse momento aqui, Davi, ele queria ir para o deserto. Por quê? Porque ele estava se sentindo aflito, ele estava se sentindo ali sozinho, ele estava se sentindo carregando um fardo, uma carga pesada. Então, ele quer sair desse deserto que ele está vivendo. E nós sabemos que quando nós passamos por certas situações, é bem mais fácil passar com Cristo do que passar sem Cristo.
Quando Jesus disse lá no Novo Testamento, no Evangelho, ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a partir do momento que nós passamos por essas lutas, essas dificuldades, aflições, mas quando nós passamos com Jesus, é diferente. O jugo, ele se torna suave. O fardo que a gente carrega, aquela carga pesada que a gente sente, que às vezes dá a impressão assim que nós estamos com um fardo tão grande que eu mesma eu sinto assim, parece que os ombros estão descendo, parece que o meu corpo está se inclinando até o chão, porque é um sobrepeso tão grande, muitas vezes é espiritual, mas a gente sente no nosso corpo físico. Então a gente sente muito peso, mas ali Jesus ele já está conosco, ele já está carregando aquele fardo, aquele jugo conosco. Por isso que ele diz que porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque ele está conosco. Ele está indo na nossa frente. Ele está nos ajudando. Muitas vezes a gente, depois que passa por certas situações, a gente até se pergunta: Deus, como foi que eu passei por isso? Mas nós não passamos sozinhos. Jesus foi que passou conosco. Jesus nos carregou no momento mais difícil. Por isso que muitas vezes nós vencemos muitas lutas, muitas batalhas. E às vezes a gente se questiona, mas como houve aqui, como que nós vencemos? Mas vencemos por causa que Cristo está conosco. É muito mais fácil passar por uma decepção, passar por uma guerra, por uma batalha com Jesus do que sem Jesus. E eu falo isso por experiência própria. Porque muitas vezes a gente sente vontade de fugir mesmo. Muitas vezes nós sentimos vontade de fugir. E quando eu li aqui o Salmo 55, me fez lembrar também de Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Quando Jesus ele começa a falar o discurso dele, Jesus ele é abandonado por muitos discípulos. Porque quando Jesus ele começa, muitos discípulos dizem assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, no momento que Jesus é abandonado por muitos discípulos, ele questiona mais abaixo aqui no versículo 66, ele diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, no momento de aflição ali, que Davi, ele deseja voar, ter asas de pomba, voar e pernoitar no deserto, fugir da fúria do vento e da tempestade. Mas para onde fugir? Às vezes nós desejamos, nós sentimos esse desejo também de fugir, de ir para longe, de fugir dos problemas, de largar tudo, esquecer. Mas como? Para onde nós fugiremos? Nós só temos Deus. Por mais que nós estamos com Deus, nós temos a nossa vida com Cristo, e nós passamos por dificuldades, como eu já disse anteriormente, mas nós só temos Deus para nos socorrer. Só Deus que tira o verdadeiro fardo, aquele jugo que a gente sente que está sobre nós, sobre as nossas costas, aquele fardo pesado que a gente sente que está carregando, é só Deus que consegue tirar. Então, quando Jesus ele fala lá no Evangelho de João também, eu vou falando aqui, Deus vai trazendo à minha memória algumas palavras da Bíblia, que Jesus fala para os seus discípulos que ele vai subir, ele vai para o Pai, mas que nós não ficaremos só, que ele deixa o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, por mais que nós não estamos vendo aqui, a olho carnal aqui, nós não estamos vendo Jesus ali em pessoa, fisicamente na nossa frente, materializado, porém, nós sabemos que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus está conosco, porque essa foi uma promessa que Jesus fez desde o princípio, lá quando ele falou com seus discípulos: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos deixo o Consolador.
Então, se tá difícil, tá doendo, a luta é difícil, o fardo tá pesado, o jugo tá muito pesado também, mas Deus está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco. Por mais que a gente sinta vontade de fugir, que todos nós sentimos, porque nós somos humanos, é impossível não sentir, muitas vezes, durante muita dificuldade, a vontade de fugir, de deixar tudo para trás e ficar num lugar sozinha, quieto, sem ninguém. O Espírito Santo de Deus está conosco. Para onde iremos nós? Se só Deus, só Jesus tem palavras de vida eterna. A vontade, o desejo de dar aquela escapada, de dar aquela fugida vem. Mas para onde iremos nós? No deserto, lá não vai ter resposta. No meio do mato não vai ter resposta. É só nos braços de Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então nós não estamos só. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus que está intercedendo por nós. Nós não estamos vendo, como eu disse, aos nossos olhos carnais, nós não estamos vendo ele materializado na nossa frente. Mas nós sabemos que Deus está conosco, que Ele não nos abandona. Eu quero aproveitar e fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha sobre a vida de cada pessoa, meu Deus, que está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, que sente vontade, meu Deus, assim como um Davi, sente vontade de fugir, que sente vontade de ir para o deserto, que sente vontade, Pai, de largar tudo, porque não aguenta mais aquela luta dentro da sua casa, dentro do seu lar. E às vezes também, Pai, é uma luta, uma guerra espiritual, uma guerra interior. É a pessoa guerreando consigo mesma, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, visita cada pessoa, Senhor. Senhor, traz a tua paz, traz a tua alegria, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, meu Deus, que estiver me assistindo neste momento. Senhor, o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Deus. Talvez ela perdeu um ente querido, talvez, meu Deus, ela tenha passado por uma luta muito grande com seus filhos dentro de casa, Senhor. Mas o Senhor conhece, meu Pai, o coração dessa pessoa. O Senhor sabe, meu Deus, quanta aflição, quanta guerra essa pessoa tem vivido, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita neste momento, traz a tua paz, traz a tua calma, meu Deus, porque nós sabemos, meu Deus, que depois da tempestade, depois da ventania, vem a calmaria, depois da chuva, meu Deus, sempre vem o sol, sempre vem a calmaria, Senhor. E é onde, Pai, o Senhor nos conforta, é onde o Senhor nos levanta, meu Pai. Em nome de Jesus, traz paz, traz vida, Senhor. Vida, meu Pai, eu ministro a vida, meu Deus, sobre cada pessoa que está me assistindo agora, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então, que você seja abençoado, que você possa receber a paz de Deus, a vida de Deus dentro de você e que nada venha te fazer fugir, venha te querer fazer estar no deserto, mas que venha fazer você se tornar mais forte para estar na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um.